Graça e paz. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de fortalecimento ao seu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! O apóstolo Paulo, nos contando sobre as experiências que ele tinha com o Senhor, sobre as experiências que ele teve com o Pai, ele recebeu grandes revelações, recebeu tantos mistérios acerca dos quais muitos deles ele não pôde nem detalhar para nós, porque não era o momento. Mas ele nos conta que um espinho na carne, uma aflição, uma perseguição, que ele chega a nomear como um mensageiro de Satanás, e também como um espinho na carne, algo que tirava a paz, tirava talvez até mesmo a alegria de Paulo em algumas vezes, e ele diz que acerca do qual ele orou ao Senhor por mais de uma vez, pedindo que o Senhor Deus tirasse dele aquela aflição, que o Senhor Deus tirasse dele aquele sentimento ruim, aquela perseguição. E sabe qual foi a resposta que ele ouviu de Deus, a que nós lemos aqui? Deus não tirou aquele espinho da carne de Paulo, mas disse assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, às vezes, olhamos para a nossa vida e temos problemas e dificuldades acerca das quais oramos a Deus e pedimos para Deus: Senhor, tira isso de mim. Senhor, me faz vencer isso. Senhor, tira de mim essa perseguição, tira de mim tudo isso que eu estou sentindo, tudo isso que eu estou passando. Mas a resposta de Deus para nós, às vezes, é a mesma que Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. E como que a gente fica com essa palavra? A graça de Deus é maior do que todos os nossos problemas, é maior do que todas as coisas. E sabe que tem algo interessante nessa palavra? Às vezes nós temos um problema que nos aflige por muito e muito tempo. E Deus não tira esse problema de nós, mas Deus nos faz mais fortes do que esse problema. Ele nos faz mais fortes do que essa aflição. Não é que Ele tira de nós, mas Ele nos faz mais fortes. Se você olhar uma pessoa que antigamente tinha, por exemplo, o vício do cigarro, e hoje o cigarro não tenta mais essa pessoa, para ela já não é mais uma tentação, porque ela está na graça de Deus, ela está recebendo a graça de Deus. Da mesma forma, Deus fez com que essa pessoa se tornasse mais forte do que a tentação. É essa graça de Deus que nós precisamos para nos tornar mais forte do que as nossas dificuldades. E é importante que nós tenhamos dificuldade na vida também, sabe por quê? Sem dificuldade, às vezes nós esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Sem dificuldade, nós esquecemos de orar. Sem dificuldade, nós esquecemos de clamar. Se nós buscamos a Deus hoje e amanhã não busca porque eu já tenho estoque, a nossa comunhão com Deus nunca vai ser perfeita. Então, pense nisso. Existem problemas na nossa vida que Deus não vai tirar, mas Ele nos concede a graça. E a graça faz com que nós nos tornemos mais fortes do que qualquer problema. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade que você tiver, a graça de Deus é muito maior. E essa graça já te envolveu, essa graça já te tocou. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ele quer dizer, quando eu estou fraco na carne, quando as minhas tribulações vêm contra mim e me entristecem, então eu sei que eu estou forte espiritualmente, porque isso vai me fazer buscar a Deus. Isso vai me fazer buscar o Senhor. E quanto mais eu busco a Deus, mais forte eu estou. E ele termina dizendo assim: por isso, eu sinto prazer quando eu sou perseguido. Eu sinto prazer no meio das dificuldades. Como alguém pode sentir prazer nas aflições? Paulo sentia, porque quanto mais aflições ele passava, mais ele se fortalecia em Deus. E que você hoje possa se fortalecer no Senhor. Saiba que você já recebeu a graça.
e a graça dele te basta, ela é maior do que todo e qualquer problema. Se você tem orado e pedido, Deus, tira de mim esse problema, tira de mim essa dificuldade, tira de mim essa aflição. Se ele ainda não tirou, não se preocupe. Se você ainda passa por essa aflição, a graça do Senhor é maior sobre a sua vida. A graça do Senhor é muito maior e Ele tem te envolvido e Ele tem tocado o seu coração. E não olha para o tamanho do seu problema. Olha para o tamanho da graça que o Senhor te concedeu e não para o tamanho do gigante que vem contra você. As aflições estão aí, deixa ela ficar aí. Se o Senhor levar elas todas embora, amém. Se Ele não levar, glorifica a Deus, porque isso vai te fazer buscar a Deus todo dia. Lembre-se que a presença de Deus é como se fosse o maná. Todos os dias eu tenho que buscar. Ela é o meu sustento, ela é a graça que eu necessito. Se eu alimento mais a minha carne, se eu alimento mais as minhas preocupações, eu acabo alimentando menos a minha comunhão com Deus. Mas a graça que Deus concedeu a você é maior do que todos os seus problemas. Que a graça do Senhor possa te envolver hoje. Quero te convidar a estar orando conosco às 3 horas da manhã. Estamos numa campanha dos 21 dias de Daniel. Estamos na metade da campanha e Deus tem feito coisas maravilhosas. 3 horas da manhã nós sacrificamos um pouquinho do sono para estar buscando essa graça, para estar nos fortalecendo nessa graça, para que a graça dele venha nos envolver. Então entenda hoje, assim como Paulo entendeu, que quando eu estou fraco, eu sou mais forte do que eu imagino. E eu quero que você saiba também de uma coisa, em Deus, você tem muito mais força do que você imagina. Às vezes só passando por um problema, só passando por algo doloroso, que depois a gente entende e fala consigo mesmo, nem eu sabia que eu tinha tanta força. Nem eu sabia que eu poderia suportar essas dificuldades. Nem eu sabia que eu conseguiria vencer. Mas hoje você sabe que é a graça dele que te basta, é a graça de Jesus que te dá forças para vencer, que te faz mais forte do que qualquer problema que você tiver que enfrentar. E para que essa graça seja abundante na nossa vida, não deixa de buscar o Senhor. Ele é contigo, Ele é o seu Deus e Ele faz questão que você busque a Ele e tenha intimidade com Ele. Que Deus te conceda a graça nesse dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.